Na RW Brasil. Batendo forte com Mário Medalha. Bom, nós estamos iniciando o nosso Batendo Forte aqui pela RW Brasil. Vamos colocar o Mário Medalha já aqui na linha com a gente. Está aí o Mário. Tudo bem, Medalha? Tudo bem, Marcelo. Como é que estão Acho as que coisas? cabe de início uma pequena explicação, né? Que eu fiquei fora do ar Pois é. há algum tempo. É verdade. Por falta de memória. É. Não minha, não claro, tua, né? Mas do certo. computador. Um bichinho te invadiu aí a máquina, né? Com certeza. Derrubou a minha memória. Mas aparentemente está tudo entrando nos eixos agora. Tá. Não, tu tá Marcelo, bem aqui. E aí? o nosso campeonato parece que é um campeonato de arbitragem, né? E não de futebol. É verdade. Os árbitros estão aparecendo mais que os jogadores, que os treinadores, infelizmente, né? O interessante é que o presidente da federação, o Delfim Peixoto, me saiu com essa frase hoje. Diz ele que tem uma bruxa acompanhando o campeonato. Tá bom. Eu acho que ele só se enganou no seguinte, tem uma bruxa, aliás, se enganou não, faltou dizer, tem uma bruxa acompanhando o campeonato há 25 anos. Né? E a bruxa atende por outro nome também, né? Atende por outro nome e mudou o estatuto da federação para continuar na presidência, até depois da Copa. Essa que é a bruxa. Maravilha. Que não aflige só o nosso campeonato, mas o futebol catarinense como um todo, né? Tá aí, pode estar aí a origem desse problema com os árbitros, né? Mas claro que é, Marcelo. E vou te dizer porque eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar pelo seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta, porque é um cara bem informado, acompanha o noticiário do esportivo. Tu sabes quem é a comissão de arbitragem da federação? Não, quem é? Ninguém sabe. Pô, eu pensei que eu tava... Eu pensei que eu tivesse desinformado, pô. Não, tá todo mundo desinformado. Parece que tem um diretor chamado Júnior Moresco que faz parte. O outro é um ex-bandeira, mas dá para dizer que é ex-árbitro Luiz Carlos Espíndola. E a verdade é o seguinte, né? Essa comissão de arbitragem é só pró forma, né? São tudo rainha da Inglaterra. Porque quem manda mesmo, quem decide é o presidente da federação. E o que tem acontecido, você lembra, por exemplo, aquele escândalo com o negócio do carro, da BMW dele, que foi apreendido, que ele estava com pontuação muito acima de quem pode ostentar uma carteira de motorista. Aí apareceu uma carteira de motorista em dia, né? E que tem um árbitro lá do quadro da federação, que é comandante da PM na região, chamado Jefferson Schmidt. Quer dizer, a coisa caminha mais ou menos por aí. E há muita falta de cuidado, para não dizer outra coisa, nesse tal sorteio de árbitros, que é um sorteio indicado, né? Aliás, é uma indução, porque eles colocam lá os nomes que eles querem, numa determinada partida, sorteio. O que não é sorteado vai para outra, entendeu? Se assim eles vão. O que acontece, Marcelo? É um jeito muito, aliás, digo eu, pouco esperto, né, de conduzir isso. E o perigo é o que está acontecendo. Árbitros fracos em jogos importantes e está dando o que deu. No jogo do Figueirense Joinville, no jogo do Criciúma mais de uma vez. Então, Marcelo, infelizmente era para ser um campeonato tranquilo, um campeonato fácil de fazer, embora aparente mais dificuldade, porque nós temos um equilíbrio muito grande entre 5 clubes, não é? Isso é uma raridade no Brasil, nós não temos outro campeonato no país com o equilíbrio que tem o nosso, né? Que nós temos Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Joinville. Então, e o quadrangular agora está mostrando isso. Entre os 4 tem um que está fora só, que é o Blumenau. O melhor, o Metropolitano, eu ainda confundo com o nome. Mudou tanto de nome esse time de Blumenau que agora chama Metropolitano.
E os outros 3 estão ali na briga, né? Então, Agora, a situação é essa. O Mário, que baixo nível, né? Ontem eu estava ouvindo a jornada, no final do primeiro tempo, os jogadores do Figueirense, mas uma quantidade de palavrões, um negócio grosseiro, chulo. E aí lá pelas tantas eu fui me dar conta que um sujeito que passou por ali dizendo barbaridades, que não se diz... O Rodrigo Pastrana, que é um diretor do Figueirense. Aí me disseram que ele não é jogador, é um dirigente, é um cartola. Aí acabou. E eu te digo mais, eu não sei nem se ele é dirigente, eu acho que ele é funcionário do clube. Que bárbaro. Do departamento de futebol. Pois é, aí todo mundo fala, todo mundo diz o que bem entende, né? Mas sabe o que é isso, Marcelo? Isso é o resultado de uma federação que não tem um mínimo comando. Tem um presidente centralizador, é tudo ele que resolve, ele bate no peito e diz sou eu que mando. Fez uma reunião com a arbitragem, logo depois daquele problema do Berkenbrock, que validou aquele gol escandaloso, impedimento. Ele fez uma reunião para jogar para a torcida, para dizer que não aceita falha não aceita mais falhas como essas da arbitragem. Ele não pode dizer isso, Marcelo. Ele só pode, a arbitragem só fica bem preparada, não comete essas falhas horrorosas, embora isso possa acontecer eventualmente, mas a arbitragem está bem preparada quando ela é bem treinada, quando há um trabalho isento, que é o mais importante, quando há um trabalho isento, quando você não fica protegendo, né, os seus bruxinhos, como a gente chama, e esses é que estão sempre na escala. Pois olha, eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, essa postura da federação conseguiu, inclusive, prejudicar um dos nossos melhores árbitros, que foi um dos que mais apitou no Campeonato Brasileiro do ano passado, que é o Paulo Henrique Bezerra. Sim. O Bezerra está completamente perdido nessa bagunça, ele tentou até agora pedir uma licença por 30, 60 dias, não sei, alegando que era em solidariedade ao Carlos Berkenbrock, que está punido entre aspas, né? Está na geladeira. Ele pediu essa licença, na verdade, não foi em solidariedade. Eu acho que ele quer ficar um pouco afastado. Eu acho que é licença, tô fora dessa bagunça. Exatamente. Boa definição. Licença, tô fora dessa bagunça. Porque é exatamente isso, Marcelo, que está acontecendo. E nós temos ainda pela frente, Marcelo, começou o retorno ontem, certo? Com a derrota do Figueirense, que estão dizendo que é surpreendente. Eu acho que nesse caso aí existe até um pouco de falta de respeito com o Joinville. Como vai ser surpreendente, apesar do jogo ser em casa, mas o Joinville é um adversário bom, não é qualquer adversário. Então, Marcelo, a coisa está seguindo nesse pé. A rodada de ontem teve problema no hexagonal, no jogo do Avaí, lá em Brusque. Né? Um bandeirinha levanta, aí depois resolve, se arrepende, baixa, aí complica o árbitro tem que assumir, enfim. E o jogo do Figueirense, que foi aquela bagunça, né? Que a gente viu, eu vi o jogo, uma coisa impressionante. O Medalha, eu não acompanho muito isso, mas tu que é o especialista aí, esse tipo de intervenção ontem, né, desse cartola que disse esses horrores todos, que ele não, eu imagino que ele não deve dizer isso num balcão de botequim, né, porque senão botam ele pra rua. Mas o árbitro, ele se quisesse, não poderia dizer isso em súmula. Tem que estar na súmula. Eu não vi a súmula ainda do Célio Amorim, mas tem que estar na súmula. Não só tem que estar na súmula, como ele deveria ter sido expulso, Marcelo. Pois é, porque a súmula é feita bem depois do jogo terminar, né? Ele tem 24 horas para apresentar a súmula. Pois é, então, se eu sei, se nós aqui estamos comentando dessa declaração horrorosa, ele deve também ter sabido disso pelas rádios, pelos amigos. O cidadão esse disse para ele, né, Marcelo? Pois então, o cidadão disse para ele. Esse sujeito tem que ficar meses fora do túnel, né? Mas, Marcelo, vamos nos reportar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquele caso de racismo daquele árbitro gaúcho. O que aconteceu? Tá uma gritaria danada no Rio Grande do Sul. Os árbitros na rodada de ontem, inclusive, fizeram um protesto
cruzaram os braços antes dos jogos, como forma de protesto contra a decisão do TJD, que puniu o Esportivo de Bento Gonçalves com perda de mando de campo por apenas 5 jogos e uma multinha lá de R$30 mil. Marcelo, racismo é crime. O que está acontecendo? Como é que um tribunal vai considerar isso de uma forma branda? Se isso é crime, está previsto no Código Penal. O que há é uma discussão, o que é ofensa, racista e o que é crime de racismo. Então, em cima dessa discussão, acontece exatamente isso. O próprio Arthur, depois, quando soube da decisão do Tribunal Gaúcho lá, cabe recurso ainda, o próprio promotor está recorrendo, mas quando ele soube disso, ele disse, eu estou mais triste do que eu estava antes, porque esse pessoal está rindo. E isso é que acontece, Marcelo. O nosso tribunal aqui enrolou com aquela história dos jogadores que foram expulsos no Clássico, lembra? Sabe quando é que eles vão cumprir essa punição? Nunca mais. Nunca mais. Porque ela só pode ser cumprida no nosso campeonato. O nosso campeonato termina agora no fim do mês. Tu sabes o que me incomoda, Mário? É nós mesmos, da crônica, jornalistas, repórteres, setoristas, ficam comemorando, dão a notícia em tom de comemoração, como se fosse uma vantagem, que o departamento jurídico conseguiu um efeito suspensivo e o atleta vai jogar, né? Como se fosse uma coisa positiva, né? Ora, não há nenhuma condenação nem por parte da crônica. Efeito suspensivo? Mas o que é isso? Isso aí é o embargo declaratório. Os embargos infringentes. Isso, né? Marcelo, isso está na lei. Né? O atleta que pega 2 jogos ou mais, ele tem direito ao efeito suspensivo. Tem aí uns meandros que o departamento jurídico dos clubes precisa ter um certo cuidado, porque mesmo sob o efeito suspensivo fica valendo só a partir de determinado jogo, pode não ser no jogo imediato, entendeu? Tanto é que o Figueirense não botou em campo no jogo anterior, prevendo, né? O Everton Santos antevendo o pior, né? Mas então, o fato é o seguinte, pode estar na lei, pode ser legal, pode ser jurídico, mas é o mesmo caso dos embargos infringentes, né? É uma lacuna da lei mal feita e que dá mal feita ou mal intencionada, né? Já pronta para isso, né? E que dá esta oportunidade a esse bando de bagaceiros, né? É esse o termo, não adianta, né? Mas o fato é esse, cara. Ontem até, mas eu fiquei tão indignado com aquele sujeito dizendo aquele montoeira de bobagem, né? E ainda por cima o Figueirense jogando mal, né? O que tinha que jogar era mais o time, né? Porque o árbitro, apesar de tudo que fez, me parece, pela narração na Guarujá, não contribuiu em nada para o resultado do jogo, né? Nem modificou, nem foi decisivo. Não influiu no resultado do jogo. Não influiu no resultado. O Figueirense jogou mal, né? Se apresentou mal. O Joinville, se não fosse um milagre do goleiro do Figueirense, o resultado, inclusive, tinha sido 3-1. Né? Agora, o fato é o seguinte, que esse tipo de declaração, eu ontem cheguei a tuitar, rapaz. Eu disse, olha, ganham tanto dinheiro com o futebol, podiam comprar mais livros, né? Podiam dar uma lidinha para se expressar melhor, até no momento de raiva. Usar um vocabulário melhor, né? Que a filha e a esposa pudessem ouvir em casa, né? A transmissão de um jogo, né? Marcelo, essa tua observação é interessante, viu, Marcelo? Porque é uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo na beira do gramado esses treinadores dizendo um monte de palavrão. Quando não para os seus próprios jogadores, para a arbitragem, para não sei mais quem, né? O que falta, Marcelo, é basicamente a educação. E a partir do vestiário. O que um treinador diz hoje para o seu jogador? Hoje a coisa virou, o futebol brasileiro está, como tu dissesse, uma legítima bagunça. Por quê? O treinador manda o jogador agir antidesportivamente. Aquele negócio do fair play, aquilo tem que ser cortado, aquilo não existe. Porque eu já vi inúmeros exemplos, o jogador que vai para o ataque, no contra-ataque com a bola, aí o cara lá atrás cai.
do time adversário cai no campo, simulando uma lesão. O que acontece? O juiz interrompe o jogo, o árbitro não tem capacidade para saber se o cara precisa de atendimento imediato ou não, Claro. não é? Isso é praticamente impossível, Claro. embora possa haver um pouco mais de critério dos árbitros nesse caso também. Então é assim, Marcelo, tudo é só malandragem, só malandragem. E aí o sujeito quando cai, o Rui Guimarães até estava falando disso, desse fair play aí, que no Brasil isso é uma ficção, não existe mesmo, né? Mas o fato é o seguinte, o sujeito cai no chão como se tivesse quebrado uma fratura exposta, né? Como rola e geme, e aí as câmeras em close, né, mostram o sujeito se contorcendo em dores, né? 1 minuto depois o sujeito está na beira do gramado pedindo para entrar. Ou quando não levanta, quando não há uma interrupção do jogo, Marcelo, eu já vi muito isso também. O jogador dá uma olhadinha assim, vê que a coisa não está boa para o time dele, ele levanta e sai normalmente. Quer dizer, isso aí merece punição. Claro, o árbitro tinha que dizer uma vez. Mas os árbitros não observam isso, né, pois falta. O que eu queria te falar ainda, completando essa questão da educação, por exemplo, nas divisões de base dos nossos clubes, são muito poucos os que dão atenção a esses atletas que estão começando na carreira, meninos, não é? Escola, uma orientação para ler, para se educar, porque em casa não tem, Marcelo, não adianta. A maioria é família humilde, não tem, muitos não tem nem condições, não tem nem onde comer, vão comer no clube, entendeu? Então tem que dar atenção para esses meninos, tem que fazer um processo de inclusão deles, mas não da forma que faz a maioria, né? Aí você pega, por exemplo, Marcelo, um treinador na base, tá? Que faz a mesma coisa, e aí ele pega um menino e começa. Um menino aprende a malandragem do futebol, aprende a ouvir palavrão na beira do campo, aprende a ir reclamar para o árbitro de forma assintosa, aprende tudo que ele não deve, ele aprende com o treinador da base. E olhando para os marmanjos, né? Sim. Aí ele já chega quando ele está há um tempo já na base, ele já funciona, trabalha e raciocina como um jogador profissional. E aí a gente sabe o que é. Tudo isso que a gente... Seria uma alegria saber, por exemplo, que nessas esferas aí de menor idade, os treinadores e orientadores dessa gurizada aí, por exemplo, instituísse lá num cantinho, lá no estádio, lá, uma pequena biblioteca, né? Definindo o horário de leitura na concentração, né? Seria absolutamente pedagógico isso, até para os marmanjos, para esses profissionais que ficam aí jogando essas porcarias desses videogames aí, PlayStation, que só tem violência, é um treinamento de violência isso, né? Por que não vão pegar um livro, né? Não, aí depois eles vão aprender a jogar carta na concentração. É isso que eles aprendem. Não, se fosse jogar carta, seria uma maravilha. O problema é que agora o tal do videogame tomou conta e eles ficam treinando de matar a gente nas madrugadas, na frente de um telão desses aí. Aí chega no campo bem treinadinho, né? Mas hoje é que a gente está observando, Marcelo, por essa série de circunstâncias que a gente analisou aqui, é que, por exemplo, o incidente do jogo do Figueirense foi uma coisa banal, uma bobagem, uma falta que o cara sofreu, uma falta normal de jogo, aí o outro vem, dá um encontrão, vem o outro dar um tapa, vem o outro dar um chute por baixo, aí o árbitro se afasta e fica de fora olhando, porque ele não vai apartar a briga, evidente. Claro. Mas aí ele fica de fora olhando e olha mal, né? Porque olha mal, ouve mal. Outra coisa, Marcelo, falando em árbitro, uma coisa absurda. Você sabe quantos árbitros tem hoje numa partida de futebol? Anota aí. Tem o árbitro e os 2 bandeiras, 3. Agora inventaram os 2, aquele atrás dos gols, que eles chamam os adicionais, são 5. Mais o 4º árbitro, 6. Mais o delegado do jogo, 7. Quer dizer, são 7 pessoas em torno do campo para não ver nada. Tudo olhando, né? Tudo olhando. Então tá.
Mas como nós estamos azedos hoje, hein, Mário? Nossa, Hein? como nós dois estamos azedos hoje, hein? Não, mas Mas não tem outro a jeito, gente né? fica, né, Marcelo? É. Na verdade, eu já sou naturalmente, né? Eu me lembro, uma vez eu te disse... Parece "Pô, que mas eu como chupei tu- bala azedinha a minha vida toda. Como tu tá azedo hoje?" Aí tu dissesse pra mim, não, eu não estou, eu sou. É isso mesmo. Mas e a gente fica mais, né, Marcelo? O que é o futebol que deveria ser pra gente, pro povo, de um modo geral, pro torcedor, enfim, entretenimento, né, Marcelo? Você acha que isso é entretenimento? Essas coisas todas passam para arquibancada, Marcelo. Claro que sim, claro que sim. Vão e voltam, né? Isso é uma energia, né? Vamos torcer para nossa tem rodada no meio de semana do hexagonal, né? Que é o hexagonal da morte, como estão chamando, é da onde vão sair os dois rebaixados para a segunda divisão e um com vaga na Copa do Brasil. Tá certo. E vamos torcer para depois, no final da semana, ter um jogo no sábado. Isso é outra coisa, Marcelo, ter um jogo no sábado e no domingo. Não sei se é só por problemas de televisão. Tinha que fazer os dois jogos a partir de agora, Marcelo. Esses jogos tinham que ser no mesmo dia e no mesmo horário. Eu também acho. Que aí começa aquela história de... O outro entra em campo no domingo com vantagem, porque já sabe quanto é que foi o jogo, o resultado do outro jogo, enfim. Mas isso aí, Marcelo, é exigir demais dos nossos dirigentes. Não, é muito pra cabecinha, né? Vamos torcer para que sábado e domingo então corra tudo bem e Então a partir de quarta-feira também. Tá certo. Bom, e a partir de amanhã tudo certinho, né? Estamos já devidamente... Com a memória refeita. Com a memória pronta aí e tal. Como é que chama esse negócio aí? Reinstalar memória mesmo. O meu problema foi de memória. O meu não, do computador, né? Tá certo. Mas agora ainda tem que consultar o meu técnico, que o meu cursor virou um canguru. Entendeu? Tá certo. Eu tô redigindo, daqui a pouco eu procuro, ele pulou lá não sei pra onde, enfim. Tá. Isso aí são coisas que só acontecem com os dinossauros. Falar nisso, meu amigo, daqui a pouco a nossa comissão tem a reunião para a festa do dia 3 de maio, né? 3 de maio? A feijoada na CM. Onde é que vai ser isso? Na CM, a feijoada dia 3 de maio na CM. Aliás, tu podia já ir te agendando, né? Pois Tu é meio refratário a essas coisas, eu sei disso. Não, mas dessa vez é bem pertinho aqui de casa, é no caminho. Pois então, é só atravessar a rua. É verdade. Pode beber bastante, só cuida, vai pela passarela, né? Depois, volta pela passarela. Posso ir a pé, né? Então tá. Já não vai cair da passarela. Não, deixa comigo. Então bota na tua agenda, Marcelo, dia 3 de maio. Vai lá rever os colegas. Vamos lá até de repente com uma câmera, vamos transmitir esse evento. Tu é dinossauro também, né? Não, mas eu sou um dinossauro moderninho. Não, moderninho pode ser, mas então, qual foi a tua época? Eu tive no Jornal Estado em 86. 86. Depois tive de novo... A Lena tá me soprando aqui, junto com a minha turma. 86 e depois voltei em 89. E aí depois voltei em 90. Tive 3 vezes no Jornal Estado. Então, tu é dinossauro sangue azul, hein? Não. Eu sou do tempo da Linotipo ainda. Tu até pode ajudar na divulgação também, né? Tens que ajudar, aliás. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos de repente botar isso aqui na RDA Brasil, porra. Vamos fazer uma chamadinha. Estamos aqui falando aqui, né? Hein? Vamos fazer uma chamadinha de repente na programação. Isso. Agenda dia 3 de maio, feijoada dos dinossauros do Estado na ACM. Eu vou usar aquela logomarcazinha lá criada pelo nosso mestre Valente. Aquilo foi criado por ele, né? Não, pelo Frank. O César deu uma mexida nela para acrescentar, mas a gente pode passar para ti. Então passe aí, por favor. Eu nem Vou sabia que o César... já. Quando eu li ali, arte final César Valente, eu não sabia dessas habilidades do mestre Valente. Não, o César é multimídia. Eu vou te mandar aí daqui a pouco, Marcelo. Vou aguardar. A data é dia 3, tá? Tá. Tá escrito ali na logomarca. A data é dia 3 na ACM, feijoada. Vamos incluir aqui, Um abraço. Hein? Temos a produção. Sim, não, é que me deram Como é que se diz? O meu ponto aqui, que é para te levar a primeira dama. Com certeza.
Com certeza. A primeira dama não é do ramo, mas é das Não, adjacências. Mas não vai só gente do ramo. A festa é aberta a... Não vai só todos. gente... Tu queres dizer pra mim que não vai só gente doida, né? Não. Alguns certinhos vão, né? Tem alguns que o Tico e o Teco funcionam direitinho. O professor Osterman uma vez me disse assim, para trabalhar em jornalismo não precisa ser louco, mas ajuda. Ajuda, recomenda-se. Um abraço, então, Medalha. Um abraço, até amanhã. Então já tô te mandando a logomarca. Tá certo, vou esperar. Um abraço. Um abraço, Esse tchau. o Mário Medalha no nosso Batendo Fortes, todos os dias, ali pelas 6 horas. Hoje um pouquinho mais cedo, mas é mais ou menos nesta hora aqui. Um abraço, até amanhã. Tchau.